em Amelo, Avenida, está tudo alagado, na Inácio, em Amelo, tudo alagado, apenas aqui de Sapopemba. Obrigado, amigo. É a Luiz Inácio de Anhaia Melo, avenida lá na Zona Leste, que tem alagamento descrito pelo nosso ouvinte. Atenção, você que está pela Zona Leste, Anhaia Melo, já com essa situação descrita. Região de Cotia. Fala, Ronald. Boa tarde, é Marcelo quem fala. Eu estou aqui no trocamento de Osasco para São Paulo, aqui próximo da Raposo, próximo de Cotia. O céu aqui muito preto, muita chuva pelo jeito a caminho também. Tá bom? Quem puder, fique em casa aí, tá? Não saia. Obrigado, boa tarde aí, boa tarde e bom final de semana para todos. Perspectiva de muita chuva na região de Cotia e aqui no Morumbi. Chove ou não? Acho que não, né? Boa tarde, aqui é o Luiz. Eu estou saindo aqui do Morumbi para pegar a Marginal. E aqui no Morumbi ainda não está chovendo, está fechado o tempo, mas já existe faróis quebrados aqui. E aí já complica alguma coisa, né? Antes da chuva já tem farol quebrado. Quando chover, então, abraço, boa tarde. Ah, é que eles são, né, contra qualquer tipo de ação climática, né? Vento, chuva, o que tiver. Ameaçou, pá, eles já desligam. Lá no ABC. Boa tarde, Ronald Jimenez. Aqui é o Paulo de São Bernardo, mais uma vez aí ó, acompanhando a programação de vocês aí. Santo André tá debaixo d'água, uma chuva forte aqui, ó. Muitas ruas alagadas. Pedi pro pessoal tomar cuidado aí. Quem for sair de casa e mora na região central de Santo André, tomar cuidado. E é isso aí, abraço. Abraço, amigo, muito obrigado. E pra gente fechar lá na Imigrantes. Boa tarde, Ronald. Aqui é o Sidney, sentido Praia Grande, tô na Imigrantes, quilômetro 25. Antes do pedágio, tá tudo parado, Valeu, amigo. A Imigrantes impondo dificuldades para quem vai descer, tem bastante lentidão para quem pega Imigrantes no sentido do litoral. Só que é o seguinte, o trecho de Planalto, que vem com problemas desde o Rodoanel, e vai assim até o começo da serra, depois dá uma liberada. Quando o motorista chega no meio da serra. E a subida, o problema era um caminhão quebrado na altura do 50, aliás, dentro do túnel do quilômetro 50. E por isso estava tudo muito ruim. Subida da Anchieta difícil, e para quem vai descer, a Anchieta é a melhor opção. Descer é a melhor opção. Tem muita gente que vai pegar o caminho da praia. A Imigrantes é a pior opção neste momento. Chegando ao fim, mais uma semana do Bandeirantes Acontece, agradecendo a sua participação. Você que utilizou os nossos canais de comunicação, participou pelo WhatsApp, pelo 999048756, código 11 aqui de São Paulo. Você que se inscreveu no nosso canal do YouTube, muito obrigado a cada um de vocês. Vem aí o Resenha. O Acontece volta na segunda-feira, a partir das 3 da tarde, na última semana sem o Zaidan, que volta no dia 26 a fazer parte da nossa equipe. Tá bom? O Quinto Sinal vai marcar às 5 da tarde. A gente se fala na próxima segunda. Até lá. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua participação através do Fala Galera. Torcedor pontepretano, qual o seu palpite para a partida de amanhã entre Capivariano e Ponte Preta? Macaca é favorita para o confronto? Opine 971021493. 971021493. Torcedor bugrino, qual o seu palpite para a partida de domingo entre Guarani e Santos? Bugre é favorito para o confronto? Opine 971021493. 971021493. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte Preta finalizou na tarde de hoje a preparação para encarar o Capivariano amanhã, fora de casa. Marcelo Fernandes irá contar mais uma vez com os garotos da base, já que os reforços ainda não foram inscritos. Sem João Gabriel, melhor dizendo, lesionado, e Gé, que está de saída, treinador da Macaca, deve promover 2 alterações na equipe titular. Gabriel Braga deve ganhar a posição na lateral esquerda, enquanto Luquinha e Damião disputam a vaga no ataque. Durante entrevista à Rádio Bandeirantes, Eberlin confirma negociação de Gé com o time da Turquia e revela conversa com Elvis após desabafo do camisa 10, depois do jogo, a derrota para a equipe do Velo no Majestoso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Capivariano e Ponte Preta. Escalações prováveis, histórico e transmissão. Pautas do Guarani. Guarani realiza amanhã o último treino antes do duelo contra o Santos, domingo no Brinco de Ouro. Após reviravolta, Matheus Costa segue no comando do Bugre e comanda a equipe contra o Peixe. Com Lucas suspenso, Maranhão deve fazer a sua estreia como titular neste domingo. A atacante de 29 anos participou da partida contra o Novo Horizontino e agora vai ter a chance de iniciar entre os 11 titulares. Kevin, garoto da base e destaque na Copinha, deve começar no banco de reservas. Membros da torcida organizada Fúria Independente se reuniram na tarde de ontem com o presidente Rômulo Amaro e o executivo Farden Coelho para cobrar explicações sobre os maus resultados no Campeonato Paulista e sobre a polêmica envolvendo Matheus Costa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Fúria Independente faz protesto no Brinco e recebe explicações da diretoria. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1.
Flamengo entra na justiça, cobrando 42,7 milhões de reais de Gerson e da FGM Esportes, empresa de Marcão, pai e empresário do atleta. Esse valor seria referente ao direito de imagem que o Meia receberia em seu último contrato no clube carioca, antes de ir para o Zenit. Na renovação assinada em abril de 25, entre Flamengo e Gerson, havia uma cláusula que previa uma multa indenizatória em caso de rescisão unilateral. Pauta 2. Vegete recebe proposta do Cerro Porteño e comunica à diretoria do Vasco desejo de deixar o clube. O atacante tem um acerto encaminhado com o time paraguaio e o negócio deve ser fechado em breve. Um dos argumentos utilizados pelo argentino de 37 anos foi o tempo de contrato, 3 anos, oferecido pelo Cerro. Pauta 3. Ídolo do Barcelona, Ter Stegen, está próximo de deixar o clube e reforçar o Girona nesta temporada. Desde a chegada do técnico Hansi Flick, o alemão vem perdendo espaço para Johan Garcia e busca mais minutos em campo. Pensando na Copa do Mundo, agora o Barça negocia uma forma de assumir parte dos vencimentos para que o empréstimo seja concluído. São pautas, notícias do dia que não tem ligação com os clubes de Campinas. Comentarista escolhe uma delas e coloca a sua opinião no programa desta sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial é a rodada do final de semana. A Macaca, que atualmente é a lanterna do Campeonato Paulista, 2 jogos, 2 derrotas. Amanhã vai visitar a equipe do Capivariano na cidade de Capivari. A bola rola 6h30 da noite. Claro, cobertura completa aqui na Rádio Bandeirantes, mas o Marcelo Fernandes tem 2 desfalques importantes, já não pode contar com os reforços e aí perde mais 2 jogadores, o João Gabriel, que está lesionado, e o Gé, que está de saída, não ficam à disposição do Marcelo, e daqui a pouco eu trago um provável time da Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, o Bugre, que também ainda não venceu, mas empatou na estreia com o Primavera, jogando aqui no Brinco de Ouro. No domingo recebe o Santos também aqui no Brinco, e o técnico Matheus Costa não vai poder contar com o Luca, e o Maranhão será titular no ataque bugrino. Batista. E vem aí o Derby 213. Guarani Ponte Preta no primeiro confronto de 2026 pelo Campeonato Paulista. Este que deve ser o único derby em 2026, porque no Campeonato Brasileiro os times estão em divisões diferentes. Guarani na C e a Ponte na B, a menos que Guarani Ponte Guarani façam a final do Campeonato Paulista. Aí teremos mais um derby, senão apenas este do dia 31 no Estádio Brinco de Ouro. E você acompanha toda a história do maior clássico do interior do Brasil, a maior rivalidade, os gols, as vitórias e derrotas, claro, os personagens de cada time, toda a movimentação das equipes para um duelo sensacional, o Derby 213. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior do estado de São Paulo, eleita para o hall de notáveis da ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do estado de São Paulo. Derby
é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Bandeirantes e hoje nós estamos no ar com o Esporte em Debate, com a mesa de áudio de Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 também para todas as plataformas digitais. E opera o Switcher, equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você concorre a presentes. Tem o rádio com imagem e também concorre a presentes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Cerro Porteño tá acertando a contratação do Verratti, né? Até porque o Vasco já foi comunicado, o centroavante paraguaio tem uma boa oferta de 3 anos de contrato, então muito provavelmente deve deixar a equipe cruzmaltina. O Atlético Mineiro está negociando a contratação do uruguaio Torreira, volante do Galatasaray. O jogador tem 29 anos de idade, tem passagens por grandes clubes do futebol mundial, então atleta do Galatasaray, Torreira, volante uruguaio, deve estar negociando com o Atlético, chegando no Atlético Mineiro. E o Vitória encaminhou o retorno do David, em definitivo, sem custos, junto ao Vasco da Gama, o Vasco mantendo 50% dos direitos econômicos do treinador. O atacante de 30 anos deixando o Vasco e acertando com o Vitória. Batista. São 17h19 em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens de áudio e também de texto. Ouvinte no ar. Alô, Batista. Boa tarde, aqui é o Dafo Caminhoneiro. Ô, Batista, pode ter mais um derby sim. Dependendo da situação. O Guarani passando na Copa do Brasil, pelo sorteio. Se der muito azar, é capaz dos dois se enfrentar. A situação já não tá boa. Então, dependendo do sorteio na Copa do Brasil, pode dar esse joguinho. Abraço, Daphne, muito obrigado. Como é sorteio, né? Você não tem como saber, a menos que tenha aí uma bola de cristal. Então, o que é certo mesmo é que só teremos um derby do Campeonato Paulista, porque no Brasileiro a Ponte está na B, Guarani na C, não tem como acontecer isso. O confronto entre os dois, que são divisões diferentes. Campeonato Paulista pode ser que, se ambos forem passando, podem se pegar na semifinal, como aconteceu em 2012. Guarani no Brinco venceu a Ponte e foi para a final em 2 jogos no Morumbi contra os Santos de Neymar e Ganso. Guarani foi vice-campeão. Do contrário, pode acontecer de ter o derby se a Ponte e o Guarani passarem na Copa do Brasil e tiver o sorteio de ambos se enfrentarem. E mesmo assim,
O sorteio é um sorteio dirigido, porque existe os chaveamentos, né? E aí tem o sorteio para saber quem vai pegar quem dentro do chaveamento. Então, certeza mesmo, só o derby do Campeonato Paulista. Ouvinte no ar. Amigos do futebol, muito boa tarde. Quem fala é Milton, Benito Chapadão, Ponte Pretano. Eu queria fazer 3 perguntas para vocês, se vocês quiserem me responder. Primeiramente, o GE foi vendido. Será que a Ponte Preta, essa diretoria falida, vai falar por quanto vendeu o GE? Será que reteve alguma porcentagem no preço do valor da venda do GE? Ou vai ficar tudo em silêncio? Como está acontecendo hoje, ninguém fala nada. O Herbelinho falou um monte de abobrinha ontem aí. Então é o seguinte, por quanto foi vendido o GE? E outra pergunta que eu faço também é com referência ao DG, aquele jogador do zagueiro da Ponte Preta, que foi lá para o Bragantino, né? Ele está no Brasil, não está jogando mais, ele não sumiu do mapa. Vocês têm notícia do DG. Se está encostado lá no Bragantino, a Ponte podia tentar trazer ele de volta, né? Quem sabe, né? Mas a Ponte Preta, infelizmente, eu acho que continuar desse jeito é melhor na Federação Paulista pedir licença e voltar só lá pro torneio que vai ter aí, que temos aí pela frente aí, né? Brasileirão, aquelas coisas aí, né? Série B, Copa do Brasil, mas com esse time aí não vai para frente não. A molecada é muito fraca, viu? Um abraço para todos aí. Abraço, muito obrigado. Com relação ao valor do GE, todo clube tem a tal cláusula de confidencialidade. E na Ponte não vai ser diferente. O que a Ponte tem é 35% dos direitos econômicos. Uma parte pertence a Itapirense, outra parte a empresários, mas da Ponte mesmo 35%. Normalmente, quando os valores são divulgados, são valores que são conseguidos através de fontes. Nunca o clube mesmo revela o valor pelo qual o jogador foi vendido. E não acredito que será diferente com relação ao GE. E sobre o DG Pedro Piscinato, tem alguma informação? O DG está no Red Bull Salzburg, que é a filial do Red Bull, podemos dizer assim, na Áustria. Em 2024 e também no ano passado ele estava no Red Bull Bragantino, mas já pertencia ao Red Bull Salzburg. O time da Áustria estava emprestado e agora retornou para lá. E sobre o GE, a informação que eu tenho é que a venda dele gira em torno de $800 mil. E como você bem disse, a Ponte Preta tem 35% dessa fatia aí, desses $800 mil, Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira de chuva em todo o interior. Torcedor Ponte Pretano, qual é o seu palpite para a partida de amanhã, Capivariano e Ponte? Macaca é favorita para o confronto? Não. Favorito é o Capivariano, inclusive é meu palpite. Espero que a Ponte vença, evidente. Mas, como palpite, quem vai vencer é o Capivariano. Torcedor Bugrino, qual o seu palpite para a partida de domingo entre Guarani e Santos? Bugre é favorito para o confronto? Não. Favorito é o Santos. Só que existe um componente que eu não tenho certeza absoluta, mas é um componente que eu espero que aconteça. Que esse retorno do Matheus tenha feito ele rever alguns conceitos e que ele leve a campo uma maneira e uma escalação diferente, positiva, para enfrentar o Santos. Portanto, empate é meu palpite. Batista. Sobre o Gênio, $800 mil. O dólar hoje está 5,37. Dá 4.296 vezes 35%, 1,5 milhão. Essa é a parte, então, que pertence à Ponte Preta.
R$1,5 milhão. Incrível que a Itapirense tem mais percentual do que a Ponte. A Ponte 35%, Itapirense 40%, sendo que a grande vitrine do GE foi a Ponte. Mas nessa negociação, Itapirense ficou com a fatia maior do GE. 17h26 em Campinas. Continue participando, mandando para cá mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, né? Conforme aqui o nosso combinado, tá bom? Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces e também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. Aniversariante ganha o rodízio de pizza se tiver um grupo acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bem, são 17h28 em Campinas. Ponte Guarani hoje, quem começa Ponte. Então vamos lá, Pedro Piscinato. Informações da Macaca, diz aí, Pedrão. Batistão, assim como você leu nas pautas da Ponte Preta, o elenco da Macaca treinou hoje à tarde a última atividade antes da partida de amanhã contra o Capivariano, encerrando aí a preparação. E assim como eu trouxe no meu destaque, a Ponte Preta tem 2 desfalques muito importantes. O João Gabriel, ele sentiu a posterior da coxa esquerda ainda na partida contra o Velo Clube. O João, que é um garoto de apenas 20 anos, ele que é lateral direito de ofício, mas até por esses problemas que a Macaca vem enfrentando, o João está jogando na lateral esquerda, acabou se machucando. Mais um problema, mais uma dor de cabeça para o técnico Marcelo Fernandes. E aí tem a situação do Gé também. Ontem o Eberlin confirmou aqui em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o Gé está sendo negociado com um time da Turquia, deve viajar já esse final de semana para passar por exames médicos e assinar o seu novo contrato com o time turco, portanto 2 baixas aí para o técnico Marcelo Fernandes. No lugar do João Gabriel, na lateral esquerda, deve jogar o Gabriel Braga. É um garoto da base da Ponte Preta, mais um, né? Garoto da base da Ponte Preta, é lateral esquerdo de ofício e o Marcelo até confessou na coletiva após a partida contra o Velo Clube. A gente fez esse bate-bola aqui antes do jogo e depois do jogo o Marcelo acabou confirmando que ele testou o Gabriel Braga no time titular, assim como o Luquinha no lugar do Diego Tavares, e só não começou com mais esses 2 garotos, até para manter um time mais equilibrado desde o início da partida, mas agora com a lesão do João Gabriel, o Gabriel Braga deve ganhar a posição, deve ser o titular na partida de amanhã contra o Capivariano, mais um jogador da base da Ponte Preta fazendo a estreia nesse Campeonato Paulista. E aí o Gé, quem entra no lugar do Gé? Tem 2 possibilidades. O Bruno Lopes, ele é centroavante de ofício, mas até ano passado, no decorrer da Série C, o Gé ficava de centroavante e o trio
durante boa parte do campeonato foi Bruno Lopes de um lado, Toró do outro e o Gé centralizado. Depois que o Gé machucou, aí inverteu. Bruno Lopes foi para centroavante, ficou Diego Tavares de um lado e Toró do outro. E aí com a saída do Gé, existem duas possibilidades. Entrar o Luquinha, garoto da base, no ataque e o Bruno Lopes ficar ali, jogar de centroavante, ou entrar o próprio Damião, que entrou nas duas partidas no lugar do próprio Gé, já começa o Damião de centroavante e aí o Bruno Lopes segue como um ponta. Então existem essas duas possibilidades, ou Luquinha ou Damião. Então uma provável Ponte Preta fica assim, ó: Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Simon e Diego Leão na zaga e Gabriel Braga na esquerda. No meio-campo, sem alterações: Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis. E aí no ataque, Diego Tavares, Bruno Lopes. E aí a dúvida entre o Damião e o Luquinha. Vou passar também, Batista, a provável escalação do Capivariano. Estou aqui com o portal Carlos Batista aberto nesse momento. Como você vem trazendo, agora tem essa novidade no portal. Toda a véspera de jogo, tanto de Ponte Preta quanto de Guarani, tem uma aba lá e prováveis escalações, histórico do confronto, onde vai passar o jogo. E eu tô aqui com a tela aberta, vou passar o provável time do Capivariano. Guilherme Nogueira no gol, Guilherme Nogueira que é formado aqui nas categorias de base da Ponte Preta. Diogo Matheus, ex-Guarani, na lateral direita. Otávio e Wendel Lomar na zaga e Leonan na lateral esquerda. No meio-campo, Bruno Silva, mais um ex-Guarani, Vinícius Guedes e Ravanelli, ex-Ponte Preta, no meio. No ataque, Felipe Azevedo, ex-Ponte Preta, Mike e Vinícius Popó. Vinícius Popó que foi artilheiro da Série A3 e também da Série A2. Portanto, um capivariano aí cheio de conhecidos aqui dos times de Campinas. E a Ponte Preta, além desses outros garotos que foram integrados no elenco no decorrer da Copinha, após o término, outros 3 garotos também foram convocados para subir para o time profissional. O Chicão, que é volante, é um jogador muito bom, muito promissor. O Pablo, zagueiro, também subiu para o time profissional. E o Matheus retornando. O Matheus, ele fez a estreia dele no time principal no ano passado, enfrentou a equipe do CSA, fez sua estreia contra o CSA, depois jogou de titular aqui no Majestoso contra o Londrina. Portanto, mais 3 jogadores aí das categorias de base da Ponte Preta que devem ficar à disposição do Marcelo Fernandes. Batista, querem comentar o time da Ponte Preta? Daqui a pouquinho eu vou trazer algumas falas, repercutir algumas falas da entrevista do vice-presidente Eberlin, que ele nos concedeu ontem aqui na Rádio Bandeirantes. Vou passar para o CH comentar destas possíveis peças que o técnico Marcelo Fernandes vai utilizar no jogo diante do Capivariano, já que não tem possibilidade de contar ainda com os novos contratados devido ao transfer ban. Mas antes, precisando de peças para o seu carro, passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora. Para saber mais, rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. E a SH é o time da Macaca para pegar o Capivariano
a sua análise deste jogo, CH. Bom, o Capivariano para mim é o favorito. Não tem um super time, mas o problema é que ponto que vai estar em campo, né? Com que estado emocional? Em termos de peça, algo que eu não faria é abrir mão do Luquinha. Luquinha tem que jogar, né? Diego Tavares de um lado, Luquinha do outro e o Bruno Lopes, né? Por dentro, como centroavante. O restante não tem o que mudar. Apesar ainda de estar fora de forma, para mim o Rodrigo Souza precisa subir de produção. Tem o Teles ali e o Elvis, não tem maiores problemas. Pacheco, Diego Leão e Simon e Diogo Silva no gol. Aí como é que é o nome do menino, o Pedro Piscinato, por gentileza, que vai jogar na esquerda? Gabriel Braga. Então é o que tem para o momento. O menino poderia ter até jogado contra o Velo, não jogou. O treinador deve estar sabendo o que está fazendo e também não tem tanta alternativa assim. Eu, como estava curioso e rapidamente ouvi na partida contra o Velo, eu estou curioso para saber, depois de tudo que aconteceu, as declarações do Elvis, as declarações do Marcelo, como é que esse time vai estar em campo de novo sem os reforços, porque a Ponte não se livrou do transfer ban. A todo mundo estava, pelo menos, espero que não esteja amanhã, mas todo mundo cabisbaixo e preocupado, né? A Ponte, ela é feita de jogadores, atletas profissionais, mas principalmente de seres humanos. Pessoas que têm família, que se preocupam com o presente e com o futuro, principalmente. E hoje, independente da boa vontade, seja de quem for, não é? Para a resolução dos problemas financeiros, ainda não foi resolvido. Então amanhã, no meio de todo esse turbilhão, a Ponte que perdeu 2 partidas, não é? Terá o terceiro compromisso. Precisa ganhar o jogo. Agora vai conseguir? Não sei, espero que sim. Essa é a minha torcida, mas não acredito. Por isso que eu estou afirmando aqui que o Capivariano é o favorito, pelas condições gerais de arrumação do time, de tranquilidade para trabalhar. O Capivariano não tem um super time, é um time que briga para permanecer na Série A1, mas a Ponte está muito desarrumada. E para piorar, aqueles que estão aí estão mal preparados, né? Principalmente na parte física. Deu para ver no segundo tempo claramente contra Corinthians e contra Velo. Tem jogador aí que precisa pelo menos mais 30 dias para poder entrar numa forma física aceitável. Daqui 30 dias acabou a primeira fase. Não dá tempo. Agora, eu pergunto, não é? A informação trazida pelo Tigrão hoje é que, contando de quarta-feira, serão 10 dias. Então, provavelmente, segundo a informação dele, a Ponte vai conseguir regularizar os jogadores e inscrevê-los e cair o transfer ban sexta-feira que vem. Tomara que não, tomara que chegue antes, não é? Então, só para confirmar, Pedro, para eu terminar minha análise, no meio de semana que vem a Ponte joga contra quem? Contra o São Bernardo no Majestoso, 9h30 da noite. E no outro final de semana? Vou confirmar aqui para você agora. E o São Bernardo é uma tarefa, apesar de ser no Majestoso, é um rabo de foguete, né? Um time muito estruturado, bem diferente do momento da Ponte. E provavelmente a Ponte vai ter que jogar com garotos de novo. Noroeste. Em Noroeste. Em Campinas, joga 2 vezes seguidas no Majestoso. Aí tem um alento. Apesar do Noroeste também está fazendo uma campanha interessante, né? Está retornando à primeira divisão, conseguiu um empate contra o Botafogo ontem, importantíssimo, com o gol do Carlão, de novo, não é? Diga-se. Então, em casa é menos complicado do que fora. Então a Ponte tem 2 compromissos na semana que vem, mais o de amanhã, extremamente importantes. Mas precisava contar com todo mundo, né? Contar parcialmente com os jogadores fica muito difícil para o Marcelo armar um time, né? E principalmente resolver os problemas do segundo tempo. Vem cansaço, vem uma série de aspectos que você precisa olhar para o banco e ter solução lá, não problema. Nada contra os garotos, mas nesse momento eles estão sendo jogados aos leões. É o que a Ponte pode fazer,
não é? Eu espero que não comprometa o futuro deles na ponte, ou seja, no futuro da carreira, essa situação prematura de colocar essa rapaziada para jogar. Você tem que colocar uma peça, outra peça, não um monte de jogador de uma vez. E eu não estou dizendo que não há qualidade. Há qualidade sim, com toda certeza. Tem muito jogador aí promissor, mas precisa com um pouco mais de amparo de jogadores experientes para poder colocar os meninos numa boa. Vamos ver o que o treinador vai arrumar, mas para mim o grande aspecto do jogo de amanhã, Batista, é o aspecto emocional. Como é que esse time vai entrar em campo, se ele vai estar ou não em frangalhos, como esteve na última partida, ou a conversa, o bate-papo do Marcelo, depois de tudo que aconteceu, trouxe um pouco mais de alento e de tranquilidade para os jogadores. O jogo vai responder, Batista. São 17 horas e 41 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Boa tarde, a ponte tinha 60% dos direitos econômicos do GE. O que houve? Rodrigo de Salto. Abraço para você, Rodrigo, e abraço aí para o pessoal de Salto. Muito obrigado pela audiência. Estive em Salto ano passado. Fui lá visitar e até levei o meu neto, Felipe, meu neto. Estive visitando a Santa. Tem um local em Salto que eu recomendo. É um local bem alto, né? Fica no topo de uma montanha, onde tem uma santa realmente muito bonita. E o visual de lá também, né? Do mirante. Você consegue ver a cidade inteira de Salto. É realmente um local maravilhoso. Então, parabéns aí ao pessoal de Salto. Olha, o que deve ter acontecido é que a ponte vendeu uma parte dos direitos econômicos para um empresário. Ela ficou com 35%, mas vendeu uma parte, realmente ela tinha 60% da ponte 40 da Itapirense. Mas, precisando de dinheiro,
ela acabou vendendo aí uma parte há algum tempo atrás, não é agora, né? Há algum tempo atrás vendeu aí para um empresário. Desta maneira, a Ponte só tem 35% e receberá 1,5 milhão nessa negociação. A Ponte se encaminha para fechar as portas, infelizmente. Diz aqui o ouvinte Alexandre Daniel Raimundo. Alexandre Daniel Raimundo, espero que você esteja completamente errado. A Ponte vive uma situação complicada, difícil, mas ao longo da sua história, a Ponte já esteve metida em situações muito piores. Certa feita, funcionários que entraram na justiça não recebiam e estavam indo lá no estádio Moisés Lucarelli, levando até o sofá na cabeça, levando móveis que pertenciam ali ao estádio Moisés Lucarelli. Períodos tenebrosos que a Ponte passou ao longo da sua história. 2003, a Ponte ficou com mais ou menos como está agora, né? 8, 9 meses de salários atrasados. Conseguiu permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Abel Braga foi quem era o timoneiro daquele elenco e conseguiu levar a bom termo até o final. Mas é inegável que a crise do momento é uma crise forte. Agora, a insolvência não. Fechar as portas, absolutamente não. A Ponte já esteve em situações piores e conseguiu se recuperar. Teve uma época que a Ponte entrava em campo, a Ponte tinha sido rebaixada e entrou na Justiça Comum, conseguiu liminar, e aí a federação tinha que marcar o jogo. Eu estive em vários jogos que a Ponte entrava em campo, bilheteria tinha que ser acionada, iluminação acesa, o árbitro tinha que comparecer, fiscais da federação e etc. Enfim, toda a infraestrutura para o desenvolvimento de uma partida. A Ponte entrava em campo, trocava no vestiário, entrava em campo, o árbitro entrava em campo, dava o pontapé inicial e a Ponte retornava para o vestiário, pegava o ônibus e voltava para Campinas, porque o adversário não comparecia, dava WO. Um negócio terrível, uma humilhação sem fim. E eu estive em praticamente todas as vezes que a Ponte fez isso. O único time que entrou em campo foi o Corinthians. Canindé, estádio do Canindé. Corinthians não topou essa greve, não fez parte do boicote e compareceu. Jogou contra a Ponte lá no Canindé. Esse foi o único jogo que aconteceu. Os demais, todos os times, não entraram em campo, aderiram a esse boicote e a Ponte passou por um vexame, uma humilhação, um negócio realmente horroroso. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, Batista. A meu ver, Eberlin e sua equipe deveriam sair antes que seja tarde. Será que o ganho é tão grande para se pegar no cargo? Santino Martins, se apegar, né? Faltou uma letra aqui para completar. Se apegar ao cargo. Abraço para você, Santino Martins. O presidente eleito não é o Eberlin. Ele é vice-presidente. Quem foi eleito foi o doutor Torrano. Luiz Antônio Torrano é o presidente eleito pela Ponte Preta e a eleição foi uma eleição que teve a sua lisura comprovada. Nenhuma irregularidade foi observada. Então, não tem outro caminho
para que faça uma troca da diretoria atual, se não for através de uma renúncia espontânea. Se tiver uma renúncia espontânea, aí tem que marcar, o Conselho Deliberativo tem que marcar nova eleição. Ou então o Conselho teria que propor o impeachment por gestão temerária. E eu penso da seguinte forma: não acontecerá nem uma coisa e nem outra. Portanto, serão 4 anos de gestão. Aí, de novo, tem eleição, se alguém não estiver satisfeito. Se alguém achar que a coisa não está funcionando, aí se candidata, monta uma chapa, consegue os 225 conselheiros para que possa, portanto, inscrever a chapa e concorre às eleições da Ponte Preta. Do contrário, não há nada o que se possa fazer, além, evidentemente, né, se tiver alguém que tenha condições financeiras de ajudar, aí sim, compareça, tira o pescoço para fora, coloca a cabeça fora, apareça, né, para poder aí colocar o dinheiro e fazer com que a Ponte Preta tenha dias menos turbulentos. 17h52, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Eu vou lembrar aqui de 3 situações em que ocorreu derrota no derby e depois o rebaixamento. E nos 3 foram pelo Campeonato Paulista. 1987 era segundo turno, majestoso 2-0 Guarani. Gols de Chiquinho Carioca e André Cruz contra. E nesse campeonato, depois a Ponte acabou sendo rebaixada para a Série 2. 2013, no Brinco, 3-1 Ponte. Gols de William Batoré, Ramírez, de falta, o peruano Ramírez veio do Corinthians, e o volante Bruno Silva. Fumagalli marcou pro Guarani. E aí o Guarani mandou embora o Zé Teodoro, chegou Branco para dirigir o Branco, ele mesmo, lateral esquerdo da seleção brasileira na Copa de 94. Branco, mas foi pessimamente, o Guarani depois foi rebaixado. E recentemente, em 2022, no Brinco, 3-0 Guarani, gols de Lucão do break, 2 gols de pênalti, Giovanni Augusto e Diogo Matheus. E aí, em pleno Brinco de Ouro, Eberlin mandou o Gilson Klein embora e chegava Aéreo dos Anjos, mas já estava tarde. 2022 deu bugre no Brinco e depois a Ponte acabou sendo rebaixada. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17h55 até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca.
Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia na sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Breno Beretta dá umas manchetes aí do noticiário do Guarani que você vai colocar no ar já, hein, bebê? Bom, Batista, estive há pouco no Brinco de Ouro, falei com o Rafael Donato, zagueiro e capitão do time, uma boa entrevista com o zagueiro e capitão do time, já a gente vai repercutir boa parte dessa entrevista que foi ao ar hoje à tarde, né, na sala de imprensa do Guarani, foi gravada na sala de imprensa do Guarani e o Bugre está treinando nesse momento. O Matheus Costa tem hoje e também amanhã para definir o time bugrino. E é claro que a gente vai trazer as principais possibilidades, principalmente no ataque. Entre a dúvida, Maranhão ou Kevin, qual dos dois vai jogar diante do Santos? Já. 17h58, Pedro Piscinato, você prometeu colocar alguns trechos da entrevista do vice-presidente da Ponte, Marco Eberlin. Entrevista original foi ao ar no programa de ontem. Isso mesmo, Batista. Eu separei 5 falas aqui do vice-presidente de alguns dos assuntos mais importantes e a gente vai começar ouvindo ele falar sobre o Gé. O Gé que está indo para um time da Turquia. Vamos ver o que o vice-presidente disse a respeito dessa possível venda do camisa 9 da Ponte Preta. Você me perguntou do Gé. Existe a possibilidade do Gé ser vendido sim para um clube da Turquia. Mas isso depende de exames médicos a serem realizados e um término de algumas coisas contratuais. Por que ele jogou ontem? Porque até no intervalo do jogo, o e-mail confirmando realmente que tinha interesse que ia fazer não havia chegado. Eles mandaram PTA para ele viajar, eram 8h30, acho. Eu não posso mandar tirar um jogador do jogo se eu não tenho um contrato de compromisso de transferência, né? Isso só chegou no intervalo, tinha chegado a passagem, né? E com certeza avisaram ele, não foi eu que avisei, mas seus agentes, olha, existe a possibilidade, avisa na sua casa, é isso que tem. Já pode sair? Pode. Existe a possibilidade. Não é nem um absurdo a venda, até porque está terminando o contrato e porque também ele já tem uma idade também, 27 anos, não é um jogador que tem aquele mercado gigante, não pela qualidade, mas também pela idade. Então essa é a verdade, não tem falta de transparência. Tá aí o Eberlin falando sobre o Gé, ele citou o contrato do Gé se encerra em 30 de janeiro de 2027, o Gé que atualmente tem 26 anos. Como a gente trouxe até respondendo um ouvinte, essa venda do Gé gira em torno de $800 mil, a Ponte tem 35% do jogador, deve receber aí cerca de 1,5 milhão. E agora, o Eberlin falando sobre o Elvis, após a derrota para o Velo Clube, o Elvis desabafou aí no microfone da Rádio Bandeirantes,
abriu o coração, podemos dizer assim, diz que tem muita coisa errada fora de campo, que ele assume a parcela de culpa dele do time não estar vencendo dentro de campo, mas que as coisas fora de campo também têm que serem resolvidas. E aí o Eberlin disse que conversou com o Elvis e até cita um trecho: se o Elvis quiser sair, que ele não vai se opor. Você me perguntou do Elvis. O Elvis, de forma intempestiva, deu aquela declaração. Eu conversei com o Elvis e sempre coloquei para ele os problemas do clube, tem uma amizade muito próxima, porque há anos já está aqui, tanto é que você viu que lá que ele fala que é muito meu amigo, e que existe uma parte desorganizada no clube. Falei pro Elvis hoje que se ele quiser sair não tem problema, a Ponte não vai se opor à saída dele, porque aqui tem que ficar quem quer aqui ficar, né? Se ele tiver algum problema, muitas vezes pode ter uma proposta de outro clube extremamente vantajosa, e o Elvis é um jogador aí hoje com 35 anos e não podemos prendê-lo também, principalmente tendo ainda o que acertar com ele. Perdoou, passou panos quentes? Não é nada disso. Quando as coisas estão erradas, tudo atrapalha. Tudo na Ponte Preta hoje atrapalha. E na Ponte Preta, não sei por qual motivo, ou até sei, o que era para ficar intramuros e se resolver aqui dentro, estão pulverizando para fora dos muros do Moisés Lucarelli. E agora vamos entrar no assunto Transferban, o assunto que está fazendo o torcedor pontepretano perder o sono. Na semana passada, eu havia trazido aqui na Rádio Bandeirantes que a diretoria tinha entrado com um pedido na CNRD tentando substituir a punição do Transferban de ficar impedida de registrar novos atletas por bloqueios de cotas de verbas a receber dos campeonatos da CBF, como Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Até por não ter esses valores confirmados, a CBF, a CNRD, não autorizou, e o vice-presidente também fala sobre esse assunto e cita que a diretoria pode pagar o Transferban de outra forma. Transferban, a Ponte tem diversas alternativas, ou algumas alternativas, para liberar o Transferban. Uma delas era um pedido que a Ponte relutou bastante, que era antecipar alguma coisa do Campeonato Brasileiro ou de Paulista para poder, aí lá não é do Paulista, tem que ser do Brasileiro, para poder liquidar a situação do Transferban. Não é que foi negado, não está definido ainda os valores do Campeonato Brasileiro da Série B, e também não está definido o valor de cota da Copa do Brasil, tá? Não tendo essa definição, o CNRD não pode acatar de imediato. Isso não quer dizer que amanhã não caia, ou que hoje ainda não caia, porque nós podemos pagar de uma outra forma. A forma que nós estamos encontrando aqui na Ponte Preta é pagar o Transferban, regularizar salário e não ter problema esse ano. Se nós começarmos a antecipar todos os nossos ativos, com certeza teremos problema esse ano de novo. E o planejamento é para não ter. É reduzir o custo de elenco, o custo operacional da Ponte Preta, né? Que foi o primeiro entendimento do nosso presidente, tá? Que ele queria até diminuir um pouco mais, mas aí ia atrapalhar a situação técnica do time de futebol, e isso ficou definido da ordem de 30%. E aí o Eberlin cita também que ontem mesmo pela manhã teve uma conversa com o elenco e explicou para os jogadores essa questão burocrática aí do Transferban, como ele mesmo disse. Cita também uma rápida conversa com o Elvis novamente e fala sobre o risco da Ponte Preta jogar sem os reforços. O jogador também muitas vezes não quer esperar, eu entendo a situação deles. Foi colocado hoje pro pessoal, olha, o Transferban está por algumas situações burocráticas, mas ninguém vai enganar ninguém aqui.
Se alguém não quiser ficar, vai ficar à vontade para ir embora. Eles foram todos treinar lá hoje. Se vai ter alguma baixa hoje ou depois, não sei. O Elvis, eu conversei com ele, ele estava lá hoje na apresentação. Mas se ele me procurar mesmo e falar, Marcos, eu quero sair, nós vamos entrar no entendimento para ele sair. Aqui tem que ficar quem quer. Não adianta ficar com uma pessoa aqui que não queira ficar na ponte. E existe risco. Jogar sem esses reforços, é lógico que existe. Ninguém aqui é louco, ninguém aqui é lunático. Nós estamos apertando, atravessando e fazendo de tudo para que esse transfer ban caia. E aí a última fala do presidente, mais um trecho falando sobre o transfer ban. Como eu disse, a principal preocupação da torcida ponte pretana, é claro, do técnico Marcelo Fernandes. E aí nessa fala ele também fala sobre o corte de gastos e mais uma vez sobre o transfer ban. Ele volta a afirmar que seria uma irresponsabilidade contratar jogadores e não cortar o transfer ban. Jogadores foram contratados nessa condição. Tá? Só se for algum lunático que vai contratar jogador pensando que não vai cortar o transfer ban. Aí é responsabilidade total, né? E não é isso que está ocorrendo. Quando ele veio e deu uma entrevista, ou quando os jogadores foram falar, que eu acho que não deveriam falar, isso era uma coisa interna nossa, na verdade é o seguinte, acabou a burocracia, está definido o transfer ban. Pode ser inclusive amanhã, que era quarta-feira, né? Que foi ontem. Teve essa negativa, não quer dizer que não vai derrubar, isso aí não é impossível de derrubar, basta pagar. Vai pagar a importância de 1.600.000 lá e libera o transfer ban na CBF. O grande problema que nunca ninguém vai querer dizer, porque se não é problema ou meu, né, do ano passado, ou problema do Torrano. Nós temos uma dívida de transfer ban das gestões passadas. Tá aí a última fala do Eberlin que a gente separou para repercutir aqui nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro. E essa última frase do vice-presidente é muito boa. Basta pagar e aí o transfer ban será liberado. E só uma última informação para a torcida ponte pretana. A Macaca divulgou nas suas redes sociais valores e como comprar ingressos para o torcedor que quiser ir acompanhar a Macaca amanhã em Capivari. As vendas online acontecem no site totalticket.com.br ou lá na bilheteria do estádio, e o preço varia entre R$ 60,00 o ingresso inteiro e R$ 30,00 a meia entrada. O acesso da torcida visitante, acesso da torcida ponte pretana é pelo Portão D, na rua Virgílio Duarte. Batista. 18h08, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo em jogo realizado ontem no estádio do Morumbis, que fechou a segunda rodada da competição. O único gol do jogo marcado por Luciano a 34 minutos da etapa final. O São Paulo de Rafael, Cedric, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho e Lucas Moura, Luca e Ferreira, além de Tapia. Esse é o time do São Paulo que iniciou a partida do Hernan Crespo. São Bernardo iniciou com Alex Alves, Hugo Sanches, Elder, Manzoli e Pará, Foguinho, Romisson e João Paulo, e Chaporã, Felipe Garcia e Vitor Andrade, a equipe do técnico Ricardo Catalá. A arbitragem foi do Murilo Tarrega Vitor e, portanto, o único gol do jogo marcado por Luciano, que deu a vitória para o São Paulo, fechando a segunda rodada do Campeonato Paulista. Esta foi a ficha técnica do jogo. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18:13, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá rapidamente pro Fala Galera. Vamos lá então. Torcedor Ponte Pretano, qual o seu palpite para a partida de amanhã entre Capivariano e Ponte? Macaco é favorita? Não. Não é favorita para esse confronto. Torcedor da Ponte é que tem que responder. Para mim aqui o favorito é o Capivariano. E agora o Fala Galera do Guarani. Torcedor Bugrino, qual o seu palpite para a partida de domingo entre Santos e Guarani ou Guarani e Santos no Brinco? Bugre é favorito para o confronto? Quem tem que responder é o torcedor do Guarani. Para mim, o favorito é o Santos. Batista. Informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê.
Bom, Batista, estive hoje à tarde, agora há pouco, no Brinco de Ouro, né, acompanhando a entrevista com o Rafael Donato, zagueiro e capitão do time. O Guarani está treinando agora, um trabalho fechado. São 2 últimos treinamentos, hoje e também amanhã, para o técnico Matheus Costa definir o time bugrino. E já já eu vou passar um provável Guarani para enfrentar a equipe do Santos no domingo, 8h30 da noite, no Brinco. É claro que o Guarani precisa muito do apoio do torcedor, independente da situação, independente de estar mal na competição, independente do torcedor estar pressionando o técnico Matheus Costa e a diretoria nesse momento, precisa apoiar para depois do jogo aí sim cobrar. Bom, vamos de início ouvir a palavra do zagueiro capitão Rafael Donato. Inicialmente ele fala justamente sobre essa situação do Matheus Costa, né? O que aconteceu depois do jogo contra o Novo Horizontino, a situação que vazou, né, de demissão e depois de chamar ele novamente, como que isso caiu para os jogadores da equipe do Guarani e como que ele encara esse tipo de situação. Nós saímos do jogo muito chateado. A última coisa que eu queria ver era a rede social, se bem que acaba inevitavelmente chegando aos nossos ouvidos, o que o pessoal está se falando, mas muita coisa que se fala aí fora não é o que está acontecendo aqui dentro. E se aconteceu, não foi passado diretamente da diretoria para a gente e é uma coisa que não é na nossa orçada. Nós, como jogadores, nós temos que focar em entregar resultado dentro de campo, somos profissionais, estamos aqui para cumprir a nossa função e a gente também tem a confiança do Matheus, nós confiamos nele. Eu acho, no meu ponto de vista, que era uma decisão, se fosse isso que acontecer, um pouco prematura, porque o campeonato está apenas começando, nós sabemos da cobrança que está sendo feita, até mesmo pelas competições anteriores, né, a dificuldade que teve, a frustração do nosso torcedor, nós entendemos isso, mas a gente está procurando ser o mais unidos e fechados o possível para que a gente possa dar a volta por cima. E o resultado da demissão dele não pode se impactar somente sobre ele. Nós jogadores também temos essa responsabilidade. Afinal, nós estamos no campo, nós estamos entregando. Então nós precisamos um pouquinho mais, não é só uma pessoa, é todos. Todos precisam dar um pouco mais nesse momento e se tem algum culpado, somos todos nós que estamos dentro de campo vestindo a camisa do Guarani. A torcida está no seu direito de cobrar, a torcida está no seu direito de reivindicar, eles estavam lá acompanhando a gente nos jogos, estavam aqui fazendo uma linda festa no primeiro jogo da competição. Então agora é absorver essa pressão e dar a volta por cima o mais rápido possível. Não adianta ficar falando, dar explicação, o torcedor quer ver resultado, quer ver entrega. Donato, boa tarde. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse, né? Foram apenas 2 jogos no Paulistão. A gente sabe que hoje o futebol precisa de resultado o mais rápido possível, ainda Paulistão tendo só 8 rodadas, né? Como que vocês estão encarando esse início ruim do Guarani e até a falta de repertório do time jogando bem? Porque a torcida esperava, olha, chegaram novos jogadores, 40 dias de trabalho, que o time fosse jogar um pouco melhor, pelo menos, mesmo que os resultados não viessem, né? Como que você está encarando esse tipo de pressão e vocês, jogadores também, como que vocês estão se cobrando junto com o próprio treinador? Boa tarde. O Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil, né? E basicamente os jogos, independente de estar jogando mal ou bem, são decididos em detalhes, cara. Infelizmente, no primeiro jogo tomamos um gol faltando 30 segundos para acabar o jogo. E agora ficamos numa situação difícil no segundo jogo. Um jogador a menos complicou bastante. Mas a gente treina, a gente se esforça. Realmente essa convicção que a torcida criou, essa esperança que a torcida criou que nós poderíamos performar mais, e nós estamos se cobrando isso. Quanto jogador, nosso treinador tem falado incessantemente, estamos treinando para isso. E por um acaso as coisas às vezes não estão acontecendo da maneira que a gente espera, mas como tem muitos jogadores maduros, com bastante casca para aguentar essa pressão, a gente vai com certeza dar a volta por cima e conseguir bons resultados, porque agora não adianta só performar bem, nós temos que ganhar os jogos. A realidade é essa, precisamos ganhar, mas com tranquilidade, sabendo que se também a gente tivesse ganho os 2 jogos, não estava nada perfeito, ainda tem muita coisa para acontecer na competição.
é ter tranquilidade, saber que a gente está trabalhando forte, ter convicção naquilo que a gente está fazendo, confiança do grupo está total, então a gente vai fazer uma semana maravilhosa para que a gente possa fazer um grande jogo aí no domingo. O Donato, eu vejo até nas paradas, né, para hidratação, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, você assumindo o papel de capitão e falando bastante, falando até mais do que o treinador junto com os jogadores, né? Eu gostaria que você falasse a respeito desse seu papel de liderança, o quanto que tem sido importante, quanto que pode ser mais importante ainda para o Guarani dar a volta por cima, até porque você acaba sendo o treinador dentro de campo, né? O papel, exercendo esse papel dentro de campo. Nós temos alguns líderes no grupo e, independente se é o Matheus ou se qualquer outro, eu nunca vou falar mais do que um treinador dentro do campo, né? A autoridade é ele. A gente às vezes dá alguma sugestão do que pode ser feito para melhorar, procurar entender para que a gente possa resolver o problema ali dentro de campo. Mas a primeira voz, o comando todo é dele e de todos os treinadores que eu trabalhei, eu nunca quis ter esse papel de tomar conta. Não é a minha função. A minha função é performar, ajudar meus companheiros, nos momentos difíceis, botar a cara para que blinde o nosso ambiente, para que a gente continue, por mais que está tendo dificuldade, continue trabalhando com seriedade, com tranquilidade, porque só assim eu acredito que as coisas possam melhorar. Então, o meu papel nesse momento é mais tentar ajeitar, ajustar alguma coisa que eu estou vendo, pessoa, o que pode melhorar, acho que se a gente fazer por aqui, será que pode dar certo e tal, mas a última decisão e a primeira decisão sempre é dele, a gente só está aqui para cumprir aquilo que foi determinado. O Donato, eu pude acompanhar todos os treinamentos abertos, né, que vocês fizeram e a imprensa pôde acompanhar, né, e eu vi que vocês treinaram forte, estavam treinando bolas paradas, bolas aéreas fortes, e nesses 2 primeiros jogos vocês acabaram tomando gols justamente de bolas aéreas, né? Isso preocupa até que ponto vocês da defesa, vocês já conversaram a respeito disso, porque domingo tem o Santos, queria que você falasse do jogo, a expectativa também, tem o Gabigol, que é um cara muito difícil de marcar, né? E uma outra situação que eu queria que você falasse sobre o que aconteceu com o Luca, né? Que prejudicou muito vocês dentro de campo. Qual que é o papel de vocês em relação a cobrar o próprio companheiro, você que jogava com ele no ano passado, né, no Novo Horizontino, para não perder a cabeça e acabar atrapalhando o grupo todo como foi nesse último jogo? Sim, em relação a bolas paradas, nós temos uma equipe muito forte, tanto defensiva como ofensivamente. O gol que nós tomamos aqui realmente não pode acontecer, responsabilidade de nós, jogadores que estavam dentro de campo. Nós treinamos bastante isso durante a pré-temporada, falha nossa. Nós temos que reconhecer isso. O jogo do Novo Horizontino, fizeram uma grande jogada pelo lado, a gente com um jogador a menos, o encaixe demorou a acontecer, foram felizes ali, com 3 toques ali, conseguiram fazer um gol. Coisa assim muito difícil de acontecer, mas eles foram felizes. Foi mérito deles o gol. A situação do Santos é uma grande equipe, né, cara? É uma grande equipe e aonde joga dentro ou fora de casa sempre vai dar muito trabalho. A gente está num momento muito difícil, mas a gente entende que fazendo um grande jogo contra o Santos tudo pode mudar. Então a gente tem a convicção que vai ser difícil, mas que não é impossível. Nós vamos dar o nosso melhor para que a gente possa performar e fazer o nosso mando de campo valer aqui. A situação do Luca, cara, não precisa falar, né? É uma situação que já foi discutida internamente, nós jogadores já conversamos internamente, ele particularmente, quando acabou o jogo, ele já pediu a palavra e se desculpou perante a todos, é um menino trabalhador demais, assim, tá sentindo muito pelo fato que, até pela cobrança dessa situação dos 2 times, né, que teve lá do outro lado, e agora está aqui, está querendo entregar, está buscando, aceitou o desafio com o coração aberto para poder fazer uma grande história aqui, e as coisas de repente chegam, esse furacão não está acontecendo, uma infelicidade ali na expulsão, ele sabe que errou, ele já pediu desculpa a todos, a diretoria já se movimentou para que essa punição, tanto para ele e tanto os outros jogadores que vinham a pensar fazer uma atitude daquela, já sabe que vai ser cobrado muito forte, então não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, ele já entendeu o recado, e a gente está aqui para se abraçar, para se apoiar, e espero que
isso possa servir de aprendizado para a carreira dele, que nunca é tarde, né? E que ele volte o mais rápido possível aí dessa suspensão e possa nos ajudar e dar a torcida, dar alegria ao nosso torcedor, dar alegria a nós todos aqui que esperamos muito dele, gols e assistência, um menino de grupo, um menino determinado. Então, quando ele sente todos, mas que a gente conta muito com ele ainda na temporada. Bom, tá aí a palavra do zagueiro e capitão Rafael Donato, que não deixou de tocar em todos os assuntos que foi questionado, né? Foi questionado a respeito do Matheus Costa, do Luca, então ele tocou o dedo na ferida e comentou sobre todas as situações que ele foi questionado. A gente espera, é claro... Oi, Tigrão. Não, eu queria saber quanto tempo demorou essa coletiva aí. Essa coletiva demorou 13 minutos. Eu coloquei cerca de 8,5. Não, isso que eu ia perguntar, pô. Uma coletiva de 13, você encaixou 4 perguntas? Foi entrevista coletiva / individual? É que só tava eu e um outro companheiro do GE. Ah, vocês estavam em 2. Só em 2. Legal. Ah, então foi uma coletiva, não, uma entrevista dupla. Coletiva é quando tem mais de 2. Aí era uma dupla sertaneja e não um conjunto musical. Concorda comigo ou não? É isso aí, Tigrão. Exatamente. É até bom que deu para perguntar bastante coisa, né? Às vezes eu sou obrigado a encaixar 2 ou 3 perguntas sempre, porque tem bastante gente. Às vezes tem bastante gente. E hoje, como não tinha, felizmente eu pude encaixar mais perguntas, né? E ele respondeu tudo. Bom, o Guarani está treinando nesse momento, ainda é cedo para cravar qual time vai jogar. Eu vou passar um provável Guarani e daqui a pouco eu vou chamar a palavra do Juan Pablo Vojvoda. Ele que falou em entrevista coletiva depois da derrota do Santos para o Palmeiras, jogo que foi na Arena Barueri, gramado sintético na Arena Barueri, é um clássico, mas o Santos, por várias oportunidades durante o jogo, esteve melhor do que o Palmeiras, é importante falar, o time está melhorando com relação ao ano passado e é muito perigoso. Bom, eu vou passar um provável Guarani. Eu chamo o Vojvoda e passo o provável Santos também para vocês comentarem. O provável Guarani de Kaique França no gol. A dúvida, eu não sei se ele vai de Rafael, se ele vai manter o Rafael como zagueiro, como lateral improvisado na direita, ou se ele vai colocar o Cicinho, se ele recoloca o Cicinho. Aí na zaga, o Rafael Donato, que é o capitão, ao lado do Jonathan e também do Emerson. No meio-campo, William Farias. Aí eu não sei se ele vai manter o Natan, até acredito que vai manter o Natan, e ele tem como opção também o Fabrício e o próprio Ralf, o Fabrício que entrou, ou melhor, o Ralf que entrou no último jogo, né, no segundo tempo, o Fabrício ainda não entrou, mas o detalhe, o Fabrício foi contratado para ser o reserva imediato do Igor Pereira, e ele vem ficando no banco e ainda não entrou. O Igor Pereira que está fora do Paulistão e fora praticamente de toda a temporada pela lesão, o LCA, que ele vai ter que operar o joelho. Bom, o Diego Torres eu imagino que vai ser mantido na armação das jogadas e lá no ataque, Mirandinha, Guilherme Parede, aí a dúvida, entre o Maranhão ou mesmo o Kevin, garoto da base. O Kevin ontem não treinou, fez um regenerativo, né, porque ele jogou no meio de semana e ele acabou atuando os 90 minutos contra o 15 de Jaú pela Copinha, o Guarani perdeu por 1-0, foi eliminado, mas ele está disputando a posição com o Maranhão. Hoje ele está mais 100% fisicamente do que o Maranhão, e a bola dele vem entrando, como entrou na Copinha 2 vezes, e o Maranhão perdeu um gol na cara do gol assim que ele entrou no jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Eu não sei ainda se é esse o time que o Matheus Costa vai colocar. Ele tem outras possibilidades. Quais possibilidades? Colocar um jogador a mais no meio-campo e desmanchar o time, o 4-3-3, colocar um zagueiro a mais, no caso seria o Rafael, e também tirar um atacante e desmanchando o 4-3-3 para fazer algo diferente. Ele precisa dar respostas para o torcedor. O Guarani precisa não só vencer o jogo contra o Santos, mas precisa jogar bem, precisa convencer, porque a corda está no pescoço, continua no pescoço do Matheus Costa. Bom, agora a gente vai ouvir o Juan Pablo Vojvoda,
técnico do Santos, que falou em entrevista coletiva. Eu separei um trecho do Juan Pablo Vojvoda. Inicialmente ele analisa a derrota do Santos para o Palmeiras e ele explica também por que o Gabigol ficou no banco de reservas, foi preservado e só entrou durante a partida. En cuanto al análisis de juego, la sensación es que o me gustó la postura de Chile, tanto en lo primero como en el segundo tiempo. Sabemos que, bueno, que enfrentamos a un clásico y un adversario bon en su campo, en su gramado, más en cuanto a dados o estadísticas de juego, o Chile creó finalizaciones, teve boa postura en cuanto a pose de bola, defendió bien. O gol que recibimos no hay un error táctico, sino fue un bate que bate ahí, ¿me entiende? Y fica una bola para él que bueno, que define el juego, más Jimmy terminó el juego con 2 chutes bona, Travi, una postura boa de Santos en cuanto a análisis de juego. En cuanto a Gabriel, sabemos que es un jugador muy importante para la gente, más también luego estoy conociendo a él, hay que administrar o minutos también, entonces yo conozco o día a día, él jugó 90 minutos con una temperatura muy alta a partida pasada, entonces bueno, yo quiero a Gabriel siempre en Medellín, no quiero perder a él por una cuestión de tomar riesgos, entonces él va a estar para el próximo juego y eso es importante también. Necesitamos goles y él que nos puede dar esos goles que o Santos precisa. A impressão que o Santos parecia nervoso no último terço do campo, mas em outros momentos também deu a impressão de que quando o Santos queria colocar a bola no chão e jogar, conseguia levar muito perigo a esse time do Palmeiras. É natural também esse nervosismo, segundo jogo da temporada, mas como trabalhar talvez o psicológico dos atletas para ter um pouco mais de calma no último terço, para que com a qualidade técnica de Barreal, de Goreisa, né, o Neymar quando voltar, conseguir resolver y marcar goles. Concordo en eso. Tivemos minutos que bueno, que no encontrábamos esa fluidez que precisamos en el juego, más teve minutos bons. Entonces a esos minutos bons hay que sumar más minutos de eso, entonces ahí vamos a tener una menor posición en cuanto a la pose y a la creación de chances de gol. Sí, es un aspecto para trabajar. No todas las partidas son iguales, no todos los adversarios son iguales, no todos los campos son iguales. Más hoy enfrentamos a un adversario complicado, en un campo complicado, y en cuanto a la sensación, sin analizar o dado, digo, Chile jugó bien, ¿sí? Porque el otro Chile también juega, ¿me entiendes? Y en cuanto a dados, tengo que analizar con más detalle, más tivemos finalizaciones, acho que tivemos más finalizaciones que adversario, más también concordo que adversario teve menos finalización, más ganó yo y fico con 3 puntos, él está en 6 puntos, nos tenemos 3. Entonces ahí está el dor de entrenador, está el dor de bestiario, está el dor de todos, porque bueno, son jogos que hay que sumar y en este caso nos sumamos. Bom, tá aí a palavra do Juan Pablo Vojvoda, técnico da equipe do Santos. Eu vou passar um provável Santos para encarar o Guarani neste domingo, de Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias e Zé Ivaldo na zaga e o Escobar na lateral esquerda. No meio campo, William Arão, João Schmidt, os 2 volantes, o meia, o Roleiser, e os atacantes Barreal, Lautaro Dias e também o Gabigol. Lembrando que Gabigol ele foi preservado, né, para iniciar o jogo contra o Palmeiras, entrou no decorrer da partida, não só por conta da parte física, mas também por conta do gramado sintético. E o Vojvoda já confirmou, né? Ele falou nessa última entrevista coletiva depois da derrota para o Palmeiras que ele vai colocar o Gabigol, que o Gabigol estará em campo diante do Guarani no próximo domingo, às 8h30 da noite. Quer comentar a respeito desse jogão de bola, Batista? Lembrando que ingressos já estão à disposição do torcedor, R$20 o preço do tobogã, é 40 e 20, né? Mas com a camisa do Guarani paga R$20. Cadê a vinheta? Cadê a vinheta? 40 e 20. Cadê a vinheta? Vamos! 40 e 20. Aê!
É a vinheta que foi feita justamente para jogos de futebol aqui em Campinas, né? 40 e 20, então R$20 com a camisa do Guarani, setor inferior R$30 com a camisa do Guarani, o setor de entrada, arquibancada de entrada, que é a cabeceira sul, R$20 com a camisa do Guarani, a vitalícia R$30 com a camisa do Guarani, mais 30 de entrada. E o outro setor, que seria de visitante, não vai ter torcida por conta da determinação do Ministério Público. Somente torcida do Guarani. Então é bom o torcedor que gosta do Santos, é torcedor do Santos, está pensando em ir infiltrado, é bom não ir para evitar problema, né? Até porque a gente sabe, né, que acaba sendo desvendado no meio do jogo, algo do tipo, pode gerar briga, pode gerar um problema desnecessário. Então ouça aqui na Rádio Bandeirantes que é muito melhor, Batista. Então, isso aí é um perigo, né, Batista? Então, de Tigrão, depois de escutar a El Voivoda, qual é a tua expectativa para el partido Guarani Santos em El Tigrão? Minha expectativa é que minha equipe possa jogar um futebol competitivo. Nosso torcedor quer exige 3 pontos e faremos o que poderemos. Batista, eu sei, se dependermos de língua estrangeira, nós não vamos ganhar nem pro Marmitex do Mini. Fome eu não passo. Fui lá no Peru acompanhar o Guarani na Libertadores lá o tempo inteiro comendo pollo com papas fritas. E salada de alface com abacate. Mas fome eu não passei. E na Argentina já deu para se virar um pouquinho melhor, né? Na Argentina a gente tava junto lá. A gente foi lá numa churrascaria, precisou subir uma escada lá. Churrascaria era no mezanino. O Zé Luiz do supermercado Taquaral foi junto. Nós nos conhecemos naquele dia, grande amigo, Zé Luiz. E batemos um rango lá, bem passada, mal passada, feita a lenha, feita no carvão, com uma carne maravilhosa. E quem é que estava na nossa equipe? Paulo do Vale. Foi lá para fazer as reportagens, eu e o CH comentamos. Então esse negócio de fazer com 2 comentaristas é tudo culpa do Paulo do Vale. Ele forçou a escala, e aí o CH, que ia ser o repórter, o Paulo do Vale forçou a escala, e aí o Batista falou, tá bom, vocês comentem 2. Começou lá, viu, CH? Aí deu nisso aí agora. Não tem folga nem de Sexta-feira Santa. Essa o Paulo do Vale me deve, essa daí, né? Esse modismo foi ele que lançou. E aí o Paulo do Vale era para ter ido com a gente. O Paulo do Vale. Ah, não, vou aí num barzinho, não sei onde aí, num pub. Então, vou aí com uma molecada aí num pub. Comemos uma carne, voltamos pro hotel, tomamos um bom vinho. E cadê o Paulo do Vale? Sumiu. Escafedeu-se. Só no outro dia que nós ficamos sabendo que o Paulo do Vale foi assaltado. Tomou lá uns 3 ou 4 chutes na bunda, uns cascudos, levaram os dólares dele, levaram o passaporte dele. Você viu como que às vezes é bom almoçar perto de casa, que a gente foi a pé do hotel nessa churrascaria. Mas ficou tudo bem com o PDV, ficou legalzão. Aí depois ficou mais esperto, né? Aí ele só andava com o grupo da rádio. Ele não fez mais carreira solo, não. Lá, vou aqui com essa veiarada aqui, que esses caras conhecem o atalho. E no fim todos acabaram sobrevivendo. Mas o jogo é muito difícil. O Santos, eu vi o jogo contra o Palmeiras, fez uma belíssima partida. Do mesmo jeito que o Palmeiras venceu por 1-0, com méritos, criou uma grande jogada e fez o gol. O Santos poderia ter vencido também por 1-0. Então eu acho que esse negócio do Gabigol começar a partida é ruim para o Guarani, porque ele é um cara que, independente de qualquer coisa, temperamento,
que é negócio de estrelismo dele, mas ele tem muita bola, né? Então, o time do Santos tem 3 ou 4 jogadores bem acima da média do Campeonato Paulista, né? Então, cuidado com os canhotos do Santos. Dá o time aí de novo, Breno, por gentileza. Aí eu só vou falar assim, comum e marvado. Comum e marvado. Vai lá, por favor. Você quer o Santos, né? Gabriel Santos. Brazão. Marvado. Igor Vinícius, que você conhece bem. Comum. Adonis Frias. Comum. Zé Ivaldo, que desbancou o Luan Pérez. Marvado. Escobar. Marvado. William Arão. Marvado. E ele coloca o Zé Rafael no banco, hein? O William Arão tem colocado o Zé Rafael no banco. João Schmidt. É mais jogador. João Schmidt. Canhoto, né? Aquele canhoto, né? Isso. Não, não é canhoto, não. Não, é canhoto, sim. Marvado. Roleiser. Marvadíssimo. Barreal. Ixi. Marvadíssimo. Lautaro Dias. Comum. E Gabigol. Marvadíssimo. Então E esse o é Bilal? o time que o Guarani vai enfrentar. É esse aí. Então, dá para ganhar do Santos? Claro que dá. Aliás, o Guarani normalmente, é histórico isso, e não é científico e nem técnico, mas normalmente se apresenta bem contra o Santos. Normalmente, faz grandes jogos contra o Santos. Depois daqueles 5-2, 5-1 na década de 60, com Pelé e tudo, parece que o Santos, quando vê o Guarani, ele treme na base. Claro que isso tudo é mera superstição. Futebol é decidido dentro de campo e cada ano os times têm um elenco, então não dá para dizer, não, vai prevalecer a tradição. Mas, do ponto de vista emocional, é bom que os jogadores do Guarani que chegaram agora saibam que normalmente o Guarani se apresenta muito bem contra o Santos, sobretudo em jogos realizados em Campinas. Então, pode ganhar? Claro que pode, senão não precisava nem jogar. Mas é um jogo duro, o Guarani só ganha o jogo, só vai ganhar o jogo, se ele for um Guarani completamente diferente, na organização, no posicionamento e na qualidade técnica, na organização tática e na postura de guerreiro. Tem que adotar uma postura de muita intensidade com organização. Do contrário, não ganha, não. Se for um mix de Guarani 1, Primavera 1, Novo Horizontino 2, Guarani 0, Guarani já perdeu o jogo. E eu acho que vai ser tudo diferente. Até com esse reboliço todo, o treinador sai, volta, vai embora, foi, mas não foi, e acabou fundo, tá tudo certo. Eu acredito num time motivado, e isso pode fazer a diferença. Mas pelo menos antes da bola rolar, o favorito é o Peixe da Baixada Santista. Quero ouvir o CH também, mas antes, quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Bife. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana, prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo da família. Família grande, leva o kit maior. Família pequena, leva o kit menor. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Bife com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Bife cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Mites Bife, vale a pena conhecer. Eu indico a Boutique de Carnes, que virou referência em Campinas e região. Sou cliente, por isso
faço a indicação. Mites Bife, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Ligue 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife. Bandeirantes. E você, CH, a sua expectativa para Santos e Guarani, ou Guarani Santos, em CH? É uma boa pergunta, Batista, que eu ainda não tenho resposta diante de tudo que aconteceu nessa semana, né? Time por time, o Santos é melhor. O Guarani fez 2 apresentações abaixo do que todos nós esperávamos. Isso acabou, né, causando a demissão do treinador, e depois voltaram atrás. Eu não sei como é que está o ambiente do vestiário. O Donato disse que está tudo em ordem, que o ambiente é ótimo. Tá tudo certo, só que o time precisa ganhar, né? Empatou com o Primavera em casa e todo mundo sabe o que aconteceu no meio de semana. Então tudo isso, né, o que foi produzido ou o que deixou de ser produzido tem que ser muito modificado. Qual é a minha preocupação? É a lentidão do Guarani. O Guarani apresentou no seu meio-campo uma lentidão que, se continuar desse jeito, vai ter dificuldade até a 8ª rodada. Não é? O William Farias é bom jogador? Claro que é. Lento, eu não sei que condição física ele está. Natan jogou um pedacinho de tempo de maneira razoável. Diego Torres sumido. Ninguém acha. Mas por que não acha o Diego Torres? Por que não acha o Mirandinha? Por que a bola não chega na frente? Porque do lado direito jogou um zagueiro que não deu conta do recado, o Rafael, do lado direito como lateral. E do lado esquerdo o Emerson tentou, mas ainda ele não engatou uma terceira, não. Está longe do Emerson que a gente sabe que ele pode produzir. Está diferente. Ainda está no começo, que é entendível. Apesar da pré-temporada, dos 45 dias, o início sempre é um pouco mais complicado para todos. Então a gente conhece o potencial dos jogadores, mas você não pode desconsiderar da análise, pelo menos no meu conceito, a parte física, de entrosamento. O Guarani mudou muito o seu time titular. E isso, porque o treinador é o seguinte, ele não é conceito que ele tem que colocar em prática, ele tem um grupo na mão e ele tem que adaptar um esquema tático pela característica do jogador que ele tem à mão, não é? Esse meio-campo não funciona, ele tem que mexer ali. Não dá para William Farias e Natan jogarem na mesma linha ali, um do lado do outro, né? A hora que sai na caça, o William Faria perde todas. Na saída de bola é uma lentidão gigantesca, acompanhado pela lentidão do Donato, pela lentidão do Rafael. Ele é até um pouco mais rápido, mas como ele foi lateral direito, a coisa... Eu estou falando considerando que o Guarani precisa fazer para tentar complicar o Santos. O Santos é o favorito do jogo, não há dúvida disso, não é? Então, como é que você vai melhorar uma equipe de futebol que não constrói absolutamente nada, que tem dificuldade para dar um chute no gol do time adversário? E isso tem explicação. Tem o início do trabalho, verdade, tem a parte física que ainda não é a ideal. Eu estou falando do Guarani, tá? Porque é difícil para todo mundo. E principalmente a característica dos jogadores que o técnico tá escolhendo. Qual que é a minha esperança? Que essa demissão depois recontratação, a conversa que o técnico do Guarani ele teve com o CA, com o presidente, tenha feito ou que fará uma modificação de alguns conceitos que ele teimosamente repete. Então ele tem que entender que tem que largar a mão de ser teimoso e fazer o que é óbvio para ser feito. Esse Kelvin aí tem que jogar como titular. O Maranhão está quadrado. Por que o Cauã Jesus não joga mais nesse time? Alguém pode me responder? Ele joga menos que o Parede? Cauã Jesus, depois que foi tirado do time pelo seu Matheus Costa, o Guarani teve dificuldade para fazer os gols. Toda hora o menino fazia um golzinho. Então essas coisas que são irritantes do Matheus Costa. Ele vai no conceito dele e o que vale é o conceito dele. Ele morre abraçado com o conceito dele. Futebol não é assim.
Ele está no começo de carreira, é muito inteligente, muito capaz, mas ele precisa entender que a característica do time montado para ele é o que tem que vir em primeiro lugar. O conceito dele é importante? Claro que sim, mas ele tem que adaptar em relação aos jogadores que ele tem na mão. E ele está escolhendo mal o time titular. Esse é outro problema. Eu sei que na bola parada é muito forte e é verdade, só que embaixo, e o Santos tem um time muito rápido por baixo, o Tigrão já explanou e eu concordo com tudo que ele disse, o Donatão não está pronto, gente, está muito lento. Ele e o William Farias no mesmo time ali atrás é uma complicação. Mas o que você quer, Carlos Henrique? Eu estou apontando os erros que eu enxerguei nos 2 primeiros jogos, que ele precisa corrigir, porque se tiver essa lentidão, vai tomar passeio do Santos. É isso que eu estou prevendo. Espero estar errado. Espero de verdade. Quero que o Guarani ganhe o jogo. Mas da maneira que se comportou no segundo jogo, ou o último jogo e no penúltimo, não tem chances contra o Santos. É futebol, a gente sabe que o imponderável acontece, mas arrumação por arrumação, time individual por time individual e comandante por comandante, o Santos é o favorito para ganhar o jogo, Batista. 18h50, saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar suas séries favoritas. Seus planos que cabem no bolso para 2026, começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima de você. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Oi, bebê. Bom, Batista, primeiro a respeito do treino de hoje, né? Eu descobri uma informação que o Maranhão atuou entre os titulares no treinamento de hoje e o Kevin esteve entre os reservas, ou seja, essa é uma das dúvidas que a gente tem para o jogo de domingo, mas eu acredito que até pelo treinamento de hoje o Maranhão vai ser o titular contra a equipe do Santos, no próximo domingo às 8h30 da noite. Uma outra informação, Batista, a respeito de retrospecto, né? A última vitória do Guarani sobre o Santos foi em 2023. No dia 18 de janeiro de 2023, o Guarani venceu o Santos no Brinco por 2-0, gols de Giovanni Augusto e Nicolas Careca e justamente Campeonato Paulista. Agora uma outra informação, né? Essa semana o Santos apresentou o Gabriel Menino como novo reforço, empréstimo junto ao Atlético Mineiro. E quem está nos acompanhando, o Elton Grimaldi vai mostrar na foto o Gabriel Menino, né? Vestindo a camisa do Santos, ele já está no BID, entrou no BID no dia 14, está com 25 anos. Para quem não se lembra, ele foi revelado na base do Guarani, começou no Guarani em 2014, no Sub-15, jogou até 2016 no Guarani, ele estava no Sub-17, daí ele foi para o Palmeiras, para o Sub-17 do Palmeiras. O Guarani tem ainda 8% dos direitos econômicos do Gabriel Menino, ou seja, se ele for negociado no futuro, né? Guarani tinha 20%, Palmeiras vendeu 60% para o Atlético Mineiro, então vendeu 12% do Guarani naquela oportunidade, né? Então sobrou 8%. Então o Guarani ainda tem 8% dos direitos econômicos do Gabriel Menino. E uma última informação, que até o Felipe Rosselli, que foi o candidato da oposição, passou para mim, Batista, ele disse que iria entrar na justiça, né, depois do processo eleitoral. E ele entrou na justiça
entrou no último dia 9, ele conseguiu entrar pedindo a anulação do pleito, porque, segundo ele, a chapa da oposição foi homologada antes e isso se discute, né, além do mérito, se poderia ou não ter impugnado no dia da eleição. É isso que ele está reclamando na justiça, e também os sócios que iriam votar, né, teriam sido violados desse direito. É isso que eles estão reclamando, ele, particularmente o Felipe Rosselli, na justiça, e ele diz que, como começa o judiciário a partir do dia 20, então pode ter novidades a partir do dia 20 desse mês. A ação busca anular o pleito e que o Guarani faça novas eleições. É isso que o Felipe Rosselli está pedindo na justiça, ele que foi o candidato da oposição no Guarani. Batista. 18h55, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Eu vou falar do garoto Manfrini. Com 16 anos, Manfrini jogava na base do Juventus e foi passar férias no Espírito Santo do Pinhal, que era a terra do pai dele. E numa bolada lá fica conhecendo Carlinhos, que era jogador do Guarani. E Carlinhos se encantou com o Manfrini. Falou, olha, por que você não vai pro Guarani? Vai lá, fala com o seu Zé Duarte, vou deixar tudo acertado. Quando o Manfrini chega a Campinas, o Zé Duarte tinha saído do Guarani e foi para a base da Ponte. Então o Manfrini, em vez de se apresentar no Brinco, foi para o Majestoso. Teste aprovado. Em pouquíssimo tempo de base, o Cilinho já chamou o Manfrini, que teve que ser lapidado no profissional. Mas o Manfrini fez parte da equipe da Ponte de 69, de 70, a Ponte voltando a disputar Paulistão depois de quase uma década, a Ponte sendo vice-campeão paulista por pontos corridos, a Ponte sendo convidada a participar do Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileiro da época, único time do interior que disputou o Robertão, e o de cá foi emprestado ao Santos. Aí o Manfrini se destacou mais ainda e chamou a atenção do Palmeiras. Aí o Palmeiras chamou, mas o Manfrini só fez 4 jogos e marcou 4 gols com a camisa do Palmeiras. Não tinha espaço para ele naquele time da academia. Aí o Fluminense veio e contratou. 1973, Manfrini no Fluminense. Fluminense campeão carioca e Manfrini foi artilheiro do campeonato. Já em 75, outro grande ano do Fluminense, lá estava a máquina tricolor. Manfrini estava no contexto, com Rivelino, Paulo César Caju e outros. E teve um derby aqui de 71, 28 de março de 71. No Brinco, 1-0 Ponte, gol de quem? Manfrini, e o técnico da Ponte era o Cilinho. O Manfrini acabou falecendo em dezembro passado, 10 de dezembro de 2025, aos 75 anos em São Paulo, mas marcou época na Ponte e deixou a sua marca no derby. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h59, ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Band Campinas. É o Carlos de Maringá, completando da pele até o osso. Gostaria de saber a situação do lateral esquerdo lá que machucou lá em Brusque. Está há muito tempo afastado. Qual a situação atual dele? Eu acho que é João Carlos, né? Mais ou menos o nome, esqueci aqui. Um abraço. Lateral esquerdo que se machucou contra o Brusque. Jean Carlos segue em tratamento, segue se recuperando. Se eu não me engano, o Edu até citou na transmissão da partida entre Velo e Ponte, a última partida dele com a camisa da Ponte, se eu não me engano, foi em março de 2024. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, equipe da Band. Cara, respeito a opinião do CH, mas eu fico um pouco temeroso de começar com o Luquinha e com o Gabriel Braga, ambos meninos aí do lado esquerdo, de ficar um pouco desprotegido desse lado. Tem o Teles também que cai ali mais para a esquerda na volância, mas não sei. Eu ou começaria com o Damião, manteria o Bruno Lopes e o Tavares um de cada lado. O Tavares também está muito mal fisicamente, não consegue ganhar uma dividida. Ou iniciaria com 3 zagueiros, recuando o Rodrigo Souza, que também está bem lento. Mas é o que a gente tem, né? Reforçando talvez um pouco mais o meio de campo, mas também até esse reforçar seria também com molecada da base, né? Jogaria num 3-5-2, alguma coisa assim, só mantendo o Bruno Lopes e o Tavares lá na frente. É o que a gente tem, né? Não tem muito o que buscar. Que a gente consiga uma vitória lá em Capivari para dar um alento, um pouco também de moral, de ativar o psicológico dessa molecada para poder tirar esse peso aí da gente ficar sem pontuar. Valeu, gente. Um abraço. Abraço, Olá Batista. Em 1988, um outro time que jogou com a Ponte foi o Bandeirante de Birigui, que também ganhou no famoso tapetão. Abraço ao amigo. Qual o nome? Não ganhou, né? Alexandre Garuti. Alexandre Garuti. Grande Alexandre Garuti. Ele que é da base da Ponte Preta. Um abraço para você, Alexandre. Ponte e Bandeirante, eles entraram na justiça, né? Mas ganharam em primeira instância, ganharam em segunda. Aí a federação e os outros clubes recorrendo. Aí foi, sabe para onde, Batista? Para o STF. A rádio que nós trabalhávamos na época cobriu o julgamento dentro do plenário. E não tinha esse negócio de voto remoto, não. Era lá no pau da goiaba. Sabe quem que foi o último voto? Eu trabalhava já na imprensa de Campinas há coisa de 4 anos. Aí o que aconteceu? Eu fiquei acompanhando, eu não fui para Brasília para acompanhar o julgamento, mas eu fiquei ouvindo a cobertura ao vivo, Zé Arnaldo ancorando. Sabe quem que deu o último voto? Que aí não tinha mais direito a nenhum tipo de recurso e arrancou a fórceps a Ponte do campeonato do boicote em 88, com o técnico Nicanor de Carvalho Júnior e com o presidente Lauro de Moraes Filho. Quem arrancou o último voto foi Marco Aurélio Melo, aposentado já há alguns anos, teve uma longa carreira e aí, baseado nos autos, enfim, na sua convicção em torno dos fatos,
e a gente transmitindo, quer dizer, a rádio, né? Na época a Rádio Central, transmitindo o julgamento ao vivo por telefone, lá dentro do plenário do STF. E aí a Ponte foi excluída, resolveu disputar, então, não disputou a Série A2 em 88, caiu em 87, contra o Palmeiras no Pacaembu, gol de Marcelino Pão e Vinho. E quem cruzou a bola foi Mauro, que tinha se transferido da Ponte para o Palmeiras. Aí a Ponte não disputa a A2 em 88, por força de determinação judicial. Disputa, mas depois tudo que a Ponte fez no campeonato foi desconsiderado, até porque praticamente, né, só desses dois times, Corinthians e Ponte. Aliás, o jogo Corinthians e Ponte no Canindé, nós estávamos juntos lá, para transmitir uma sexta-feira à noite. Aí voltamos para Campinas, fomos para o Eden Bar, para lanchar. Estava com a gente que veio também no Trem da Alegria, vários companheiros, entre eles o Dionísio Pivato. E aí no dia seguinte, um sábado, ele vai para a fatídica pescaria com o Capitão Gancho, com a sua família, Sali Júnior, que também já nos deixou, o Capitão Gancho, no Rio Atibaia, e a fatalidade leva Dionísio Pivato, que caiu ali no rio, acabou sendo tragado pelas águas. Esse campeonato, a Ponte não disputou, então, nem a A1, nem a A2. Né? Perdemos, então, faleceu no dia seguinte a esse jogo do Canindé, de Corinthians e Ponte, o Dionísio Pivato. Em 89, a Ponte disputa e sobe. Aquele jogo do Taquaritinga lá, que a torcida da Ponte invadiu. Enfim, Fernandópolis aqui, a Ponte sobe. Jogo do Fernandópolis, famoso jogo em que o zagueiro deu uma porrada no Monga para tirar o Monga do campo. E o zagueiro que bateu quebrou a perna, de tão fraquinho que era o Monga. Zagueiro do Fernandópolis. Bom, a Ponte subiu em 89. Já na gestão, né? Na gestão de Lauro de Moraes Filho. Sobe aí e vai embora. Até 96, quando assume Sérgio Carnielli, e aí a história todo mundo conhece. Marco Eberlin estava nessa barca, primeiro no Amador e depois como diretor de futebol nesse time a partir de 96. Então foi realmente um negócio inacreditável esse campeonato do boicote. E quem tira, sem direito a mais nenhum recurso, a Ponte, quebra a decisão de instâncias inferiores, é o Supremo Tribunal Federal. Hoje estão aí na mídia, por N razões, e estão com tanta visibilidade. Na época não era assim, não. O ministro não ficava aí aparecendo mais do que o Silvio Santos no auge. Não. Era lá dentro do plenário. E nós transmitimos isso na época. Você lembra disso, CB? Lembro, sim. 19h07, intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem o fechamento da segunda rodada da competição. Com destaque para a vitória do Red Bull Bragantino, que em casa venceu o Corinthians pelo placar de 3-0. Já o São Paulo no segundo tempo fez um gol e venceu o São Bernardo pelo placar de 1-0. Tivemos ontem também o empate por 1-1 entre Botafogo e Noroeste. Red Bull, Bragantino e Palmeiras são os únicos times até aqui com 100% de aproveitamento. Já Ponte Preta e Portuguesa, os dois times que ainda não venceram. Amanhã, terceira rodada, 4 da tarde, tem Primavera e Novo Horizontino. Às 5, Portuguesa e Velo Clube. 6h30, transmissão da Rádio Bandeirantes em Capivari. Tem Capivariano e Ponte Preta. Amanhã também, 8h30 da noite na Arena Barueri, Palmeiras e Mirassol. Já no domingo, 4 da tarde, tem o clássico Corinthians e São Paulo. Também no domingo às 5, São Bernardo e Noroeste. 18h15, Bragantino e Botafogo. E às 20h30, Guarani e Santos, fechando esta segunda rodada, ou melhor, terceira rodada já da competição. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem, Palmeiras e São Paulo se classificaram às oitavas de final da competição. O Verdão pega agora, amanhã, 10 horas, o Ituano, e o São Paulo encara o Red Bull Bragantino também amanhã, às 5 da tarde. Pelo Campeonato Paulista da Série 2, terceira rodada amanhã, 4 da tarde, tem Inter de Limeira e Taubaté, no mesmo horário, Água Santa e São Bento. 18 horas, Grêmio Prudente e Oeste, Ituano e Ferroviária. 7 da noite, São José e Juventus, Sertanzinho e Votuporanguense. No domingo, 10 horas da manhã, 2 jogos. Santo André e 15 de Piracicaba, Monte Azul e Linense. Na Série 2, a Ferroviária lidera 4 pontos, mesma pontuação de Monte Azul, Inter de Limeira, Sertãozinho e Ituano. O São Bento ainda não pontuou 2 jogos, 2 rodadas na Série 2. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica.
KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, sede na cidade de Paulínia com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas e em todos os setores, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla possibilidade para você realmente fazer aí as suas compras. Anote o endereço: Avenida Prefeito José Lousana Araújo, 1168, Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse para saber mais, kstubos.com.br. Temas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Para ganhar tempo, o comentarista dá uma lida aí e já vai respondendo. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu? Bom, Batista, eu já vou falar do tema só rapidinho, eu preciso falar porque eu recebi a informação, né? Além do Maranhão, que vai ficar no ataque, eu recebi a informação que o treinador, o Matheus Costa, mexeu na lateral. Então, provavelmente, o Cicinho deve voltar para a lateral direita para o jogo contra a equipe do Santos neste final de semana, né? Bom, falando a respeito de tema, Batista, eu escolhi sobre o Verratti, né? Que recebeu a proposta do Cerro Porteño, que comunicou à diretoria do Vasco, ele que não vem atuando entre os titulares, ele tem 37 anos, ele recebeu uma proposta de 3 anos de contrato do Cerro Porteño. Ele só vem entrando no decorrer dos jogos no Vasco, no time do Fernando Diniz. Eu acho que ele tá certo, ele tem que ir embora mesmo, ele tá no final de carreira, mas ele é goleador, e ele vai ter mais chances de jogar pelo Cerro Porteño. Para mim é uma perda grande pro Vasco. Eu acho que o Vasco deveria rever essa situação, mas ele vai jogar no Cerro Porteño e é claro que está pensando em dinheiro e também no tempo de contrato, Batista. 1 minuto, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, o tema é esse rolo aí do Flamengo com o Gerson, né? O Flamengo entra na justiça e cobra quase 43 milhões do Gerson e da FGM Sports, empresa do pai e empresário do atleta. Então, mas isso não foi visto antes? Esse valor seria referente ao direito de imagem e o MEI receberia em seu último contrato no Clube Carioca antes de ir para o Zenit. Aí renova em abril, a renovação é entre o Flamengo e o Gerson, e havia uma cláusula prévia, uma multa indenizatória em caso de rescisão unilateral. Mas pera um pouquinho, o Flamengo não liberou o jogador para ir para o Zenit? História enrolada, hein? Eu acho que essa daí vai para os anais da justiça e provavelmente até 2040 ainda não teremos uma decisão definitiva. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Eu quero falar do Verratti, que está indo embora do Vasco, que vai fazer muita falta. E o que pegou aí foi o tempo de contrato oferecido pelo Cerro Porteño de 3 anos. O Vasco ofereceu um tempo menor e o Vasco está certo. É um atleta que não é mais um menino. Apesar da boa condição técnica dele, o Vasco fez, na minha modesta opinião, uma proposta decente para o Verratti. Recebeu uma melhor pelos serviços prestados. No Cerro Porteño serão 3 anos. Que ele seja feliz lá, mas tecnicamente vai fazer falta ao Vasco. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:22, vem aí o Derby 213. Guarani e Ponte no estádio Brinco de Ouro. Partida marcada para o dia 31 de janeiro, às 4h. Cobertura completa aqui da Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos.
há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Estamos em cima da hora, mas o Breno Beretta deu informação. Quero ouvir o Tigrão e o CH. Cicinho retoma a titularidade no jogo contra o Santos. E aí, Tigrão, a sua opinião? Está correto. Rafael, apesar do golaço contra o Primavera, não se adaptou bem à posição. E você, CH, a sua opinião também? Espero que o Cicinho esteja controlado. Tecnicamente eu gosto. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, na lata de hoje, com a chegada de Everton no Grêmio, Thiago Volpi deixa futuro em aberto, mas diz que vai brigar pela posição de titular. Se você fosse o Luiz Castro, quem seria o seu goleiro titular? O Everton ou o Volpi? Começo com você, CH. O Everton. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? O Everton. E você, Bebê, qual é a sua reflexão sobre o tema? Para mim, o Everton e o Volpi eu mandaria embora. Desde a saída do Arsene Wenger, o Arsenal contratou 49 jogadores para tentar voltar ao topo da Premier League. O jornal The Telegraph fez um ranking e elegeu o Willian, atualmente no Grêmio, como a pior contratação nesse período. Na sua opinião, qual o conceito do jogador? Ótimo, bom, regular ou ruim? Começo com você, Tigrão. Willian, aquele que foi revelado no Corinthians? Isso. Conceito pior bom. contratação da história. Pra os caras lá que só chutaram bola, só conhece bola porque já comeram almôndega. Tem que dar chance pro cara. Conceito bom. E você, Breno Beretta? Pra mim também, conceito bom, Batista. E você, CH, qual é o conceito do Willian? Bom. E antes do Na Lata 3, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Para pagamento à vista, 10% de desconto. Produtos Tramontina e Margírios, desconto de 12%. É muito preço bom, hein? Logos Materiais Elétricos, localizada na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. E tem promoção espetacular, ventilador de teto. Não tem dificuldade para instalar, porque você pode rosqueá-lo no soquete da lâmpada. E ele vem com as pás, né? É um ventilador e também com a lâmpada. Só R$ 99,00. É sensacional. Logos Materiais Elétricos. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Bandeirantes. E qual o seu palpite para o clássico Corinthians e São Paulo, jogo domingo na Neoquímica Arena? Começo com você, Breno Beretta. Para mim, vitória do São Paulo. 2-1 para cima do Corinthians. E você, CH, qual é o seu palpite? Empate. E você, Tigrão, tá com o palpitômetro ligado hoje ou tá meia bomba? A 6 volts. Nossa. E aí, 6. o que vai acontecer? Corinthians ganha.
Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, não, até domingo. Tigrão está na jornada Guarani Santos comigo, estádio Brinco de Ouro. Abraço pra você, Tigrão, e ótimo trabalho domingo. Obrigado, Batista. Um abraço a você, aos demais companheiros, aos nossos queridos ouvintes e até domingo, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço pra você, você que está na jornada de amanhã, Capivariana e Ponte Preta. Ótimo trabalho, CH. Se Deus quiser, um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima. Breno Bereto, um abraço pra você, você que estará domingo comigo lá no Brinco. Ótimo trabalho, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até domingo. Pedro Piscinato, que amanhã estará em Capivari, cobre o jogo para a Rádio Bandeirantes e também para Band TV. Ótimo trabalho para você, Pepe. Valeu, Batistão. Um bom trabalho para você também no domingo e que seja finalmente uma rodada boa para os times de Campinas. Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40. E com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza, tendo grupo acima de 10 pessoas. Faça sua reserva com João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento no local em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Muito obrigado para todos que participaram do programa de hoje, mesmo as mensagens que não foram para o ar, mas eu agradeço de coração. E atenção, entre no Instagram da Rádio Bandeirantes, palpitepremiado.com RB Campinas, para ganhar presentes. Vai ser realmente sensacional, porque você vai dar o seu palpite nesta promoção da RB. E na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Agora na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda!